Ninguém gosta do Rio de Janeiro desse jeito. Um dia cinzento, um dia de chuva fina, garoa, um dia sem sol, um dia frio. Pro carioca é um dia muito frio, temperatura abaixo dos 20 graus. Mas tudo tem a ver com nosso ponto de vista, como a gente sente as coisas, como a gente observa também. A gente está acostumado a sempre ver por uma ótica, né, de cartão postal, né, essa cidade. E no cartão postal o céu tá sempre azul, o sol tá sempre brilhante e as pessoas estão sempre felizes e radiantes, né? Mas o Rio de Janeiro não é só um local solar. O Rio de Janeiro é um local cheio de contradições. E uma das contradições pouquíssimo exploradas é que, às vezes, existe um frio no Rio de Janeiro. Não é um frio como na Europa, como em alguns locais do sul do Brasil, como na Serra, mas é um frio, né? É um frio suficiente para ficar desconfortável dependendo de como você é, né? E tudo bem, o frio ele é parte da natureza, ele é interessante, ele é importante também. E além disso, né, o Rio de Janeiro tem, como eu disse antes, inúmeras contradições. E esse local que eu tô andando aí, que é a Urca, é um dos locais mais privilegiados dessa cidade, um dos locais mais exclusivos, né? Que tem poucos moradores, os prédios são baixos, só tem um acesso para entrar, um acesso para sair, ou seja, é um local bem reservado, digamos assim, e um local de imóveis muito caros, onde tudo aí é caro, para falar a verdade. O transporte para essa região é difícil, tem poucos acessos, né? E é um local de ponto de cartão postal mesmo. É um dos locais assim, que tem uma das paisagens mais lindas. Só que nesse dia, um dia cinzento, né, a gente vai ver como agora, por exemplo, que aí a gente veria o Cristo Redentor, mas ele está encoberto pelas nuvens, pela névoa. E eu consigo ver uma beleza incomum mesmo desse jeito. Mesmo com a névoa, mesmo com as nuvens, mesmo com a pequena garoa aí que estava acontecendo, eu consigo enxergar muita beleza. E isso é a reflexão que eu queria trazer, né, para esse vídeo, né? Que às vezes um dia cinzento, ele é uma oportunidade, né? Da gente encontrar consigo mesmo, da gente ficar mais quieto, mais em paz, mais reflexivo, ou observar o mundo por uma outra ótica, né? Por um outro ponto de vista, sobre outro fluxo, sobre outra conexão, sobre outra linha de fuga, né? No primeiro vídeo desse canal, eu estava falando sobre a universidade, né? E sobre o rizoma. E aqui novamente cabe essa mesma analogia, né? Essas conexões inesperadas que o rizoma fornece pra gente, né? Que são tão importantes e tão valiosas, né? Elas podem estar conectadas, por exemplo, com a beleza de um local sob um tempo que muita gente chama de tempo ruim, ou tempo fechado, ou tempo feio. Mas esse local ele pode ganhar uma vida nova a partir de uma conexão diferente com a própria natureza, né? Ou seja, um tempo que seria ruim para muitas pessoas pode se tornar um espaço de contemplação, de inspiração, de conexão consigo mesmo, uma oportunidade de ouvir menos barulho, uma oportunidade de ver o mundo sob uma ótica diferente, com uma temperatura diferente, com um comportamento diferente, né, com um sentimento diferente de interação com esse mesmo local, né? E andando por aí,
por essa rua, né, por esse local, é mais ou menos o que eu sentia, né, assim, de estar tranquilo, de estar em paz e, e de gostar muito de estar fazendo exatamente isso que eu estava fazendo aí, filmando para vocês, né. E aí, uma coisa que me faz refletir muito, né, é que muitas vezes, né, a gente vê muito isso em previsão do tempo, né. Previsão do tempo ainda, ela tem uma coisa de, sei lá, de anos 90 assim, de falar que o tempo vai ser bom e vai dar praia, que o tempo bom é o tempo do sol, né. Eu sempre fiquei muito incomodado com isso, porque eu gosto mais de dias assim do que dias ensolarados. Mas eu também gosto dos dias ensolarados, né, não tenho problemas nenhum com isso. Mas esses dias assim em especial me inspiram bastante, eu gosto muito. E hoje em dia, né, com as questões que a gente tem falado, né, visto sobre mudanças climáticas, um dia ensolarado muitas vezes pode ser um dia de calor extremo, né, um dia de incômodo, e um dia cinzento às vezes é um dia de muito vento, de muita chuva, né, de muitos problemas. Não era o caso nesse dia, era só um dia com um pouco frio pro padrão do Rio de Janeiro, mas um dia que no meu sentimento, na minha pele estava bem agradável, estava gostoso de caminhar por essa região. E abre-se também um convite, né, para você que muitas vezes se decepciona porque tá chovendo, porque tá ventando, porque tá. Muitas vezes, mesmo dessa forma, a gente pode ter uma percepção diferente sobre esse lugar. Nessa hora eu dei uma virada ali, eu tava querendo ver, eu tinha visto de longe ali uma tartaruga, cara, só que não ia pegar na câmera. Eu vi ela levantando a cabeça assim pra respirar e depois ela foi embora. Só que ia ficar muito pequeno pra imagem, não ia dar pra ver. Então, nesses dias a natureza e tudo flui de uma forma diferente, né? E a gente também, né? A gente também é natureza, a gente também faz parte disso, né? E a gente também flui de uma forma diferente, né? Muita gente fala, é um dia bom pra ficar em casa, vendo filme, fazendo as coisas em casa, né? De fato, muitas vezes pode ser, né? Porque quando tá muito frio, e esse muito frio nunca acontece no Rio de Janeiro, né? Mas eu tô falando frio abaixo de 10 graus, 5 graus, realmente fica desconfortável, né? Estar no ar livre, né? Mas o Rio de Janeiro tem essa grande questão que é muito boa, né? Que é uma cidade ótima de se estar ao ar livre, né? Em qualquer época do ano, em qualquer momento, né? Salvo quando tem chuvas muito fortes, mas aqui não era o caso. Então, eu fico com vontade de sair também, de conhecer, de andar, de respirar esse ar gostoso que é o ar mais úmido, né? Que tem na chuva, né? E esse local, ele é um local gostoso de contemplar, né? Você fica vendo os barcos, né? As pessoas ali. Essa mureta aí, o pessoal senta pra beber aí, tomar uma cerveja, conversar e ficar ali um bom tempo, né? E é muito interessante. E pra já ir assim concluindo, né, nosso vídeo, a nossa expedição, né, de hoje, eu quero falar uma frase que eu estava lendo hoje e é muito interessante, né? E que vai se conectar com esse vídeo de alguma forma, que é a seguinte: liberdade também é a capacidade de compor vínculos que não degradem a potência de viver. Essa frase eu li justamente num estudo que eu estava fazendo sobre Deleuze, né? Que é o autor, junto com o Guattari de Rhizome. Eu tenho estudado isso esses dias, por isso os vídeos com um pouco dessas citações. E eu achei essa frase tão interessante. Eu estava estudando sobre o devir, né? Que é um assunto complicado assim, de entender da obra dele. Mas enfim, eu não vou entrar nisso agora, porque é bem complicado mesmo. Mas essa frase, ela é muito interessante, né? Que muitas vezes a gente pensa que libertar-se
é ficar livre de tudo, de todos, de conexões, de vínculos, e não é o caso, né? É também compor vínculos que nos ajude a viver melhor, que nos ajude a nos sentir mais livres, né? E o que que essa frase tem a ver com esse contexto, com esse vídeo, com esse momento, com essa experiência que eu tô trazendo aqui para vocês e que eu tava filmando aí, né? Que vocês estão vendo as imagens. Que a chuva, por exemplo, o tempo cinza, o tempo cinzento, poderia ser algo opressor, poderia ser algo destrutivo, poderia ser algo melancólico, poderia ser algo que me deixasse para baixo, que me deixasse justamente sem potência de viver, sem vontade de trabalhar, de fazer as coisas que eu gosto, que eu amo, que eu quero, que eu gosto, que eu preciso. Mas não. Essa nova conexão, esse vínculo com a natureza e com esse frescor, com essa temperatura agradável, com esse ar mais puro que fica úmido, gostoso de respirar e que muitas vezes a gente sequer sente isso, né? A gente sequer presta atenção no nosso próprio ar, na nossa própria existência, digamos assim, né? E, enfim, eu acho que essa frase, né, que essa liberdade é justamente isso, né? É a gente, mesmo em um contexto que aparentemente não é tão bom assim, a gente ter a sensação de que sim, é bom, de conseguir reverter isso de alguma forma dentro de nós, né? Porque a liberdade ela tem muito a ver com o que a gente sente e não com o que de fato está acontecendo, porque a gente sempre vai ter vínculos, né? Vínculos mais opressores, mais destrutivos, mais complicados e vínculos mais edificantes, mais construtivos, né? E a gente tem que observar isso, né? A gente tem que sentir isso e entender isso de alguma forma, né? E saber avaliar e saber, de fato, nesse rizoma aí, né? Nessas infinitas conexões que a gente vai ter com o mundo, com a existência, com a nossa vida, a gente tem que saber contornar e podar, digamos assim, essas conexões que são deletérias, né, para o nosso viver, digamos assim, né? Então, mais uma vez aqui a frase: liberdade também é a capacidade de compor vínculos que não degradem a potência de viver, né? E que todos nós possamos ter essa potência de vida, né? Essa potência de viver e viver com a nossa maior capacidade de construir e de criar coisas novas e vínculos que potencializem a nossa capacidade de ser aquilo que a gente almeja e aquilo que a gente está descobrindo ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. E com essas imagens finais aqui, em silêncio eu deixo vocês, e não se esqueçam de se inscrever, comentar o que vocês acham aí, e até a próxima.